Olá, pessoal! Chegando com mais informações sobre o Cruzeiro deste sábado. O Cruzeiro segue lá no Paraguai, já se preparando para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje vamos falar sobre Vidala e por que ele foi substituído, além da recuperação do volante Wallace. Também tem notícia de 2 garotos do Sub-20 convocados para a seleção brasileira e, mais uma vez, o assunto Renato Gaúcho está em pauta. Tudo isso você confere agora no Cruzeiro em 1 minuto. Antes de continuar, peço aquele apoio. Deixa o like aqui no vídeo, é só clicar no joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos às notícias. A recente especulação em torno de uma possível ida de Renato Gaúcho ao Cruzeiro em 2025 tem agitado o cenário esportivo, especialmente no Rio Grande do Sul. Tudo começou com uma coluna de Pedro Ernesto, respeitado jornalista da Rádio Gaúcha, que trouxe à tona a informação de que o Cruzeiro estaria interessado em ter Renato como seu técnico na próxima temporada. Segundo a apuração de Ernesto, o diretor executivo do Cruzeiro, Paulo Pelip, teria conversado com pessoas próximas em Porto Alegre e revelado que Renato Gaúcho seria a primeira opção do clube mineiro para o comando técnico em 2025. Essa notícia gerou um grande burburinho, principalmente por se tratar de um dos técnicos mais renomados e carismáticos do futebol brasileiro. A possível contratação de Renato pelo Cruzeiro, se confirmada, representaria uma reviravolta significativa para ambas as partes. Renato Gaúcho, com sua vasta experiência e histórico de sucesso, já foi campeão de grandes competições, incluindo a Libertadores pelo Grêmio, clube com o qual sua imagem está intimamente associada. Por outro lado, o Cruzeiro, após um período conturbado com rebaixamento e dificuldades financeiras, está em busca de se reestruturar e voltar a figurar entre os principais times do Brasil. Um nome como o de Renato poderia trazer ao time mineiro o impulso necessário para alçar voos mais altos, tanto em termos de prestígio quanto de desempenho dentro de campo. Apesar de todo o alvoroço, Alexandre Matos, atual diretor do Cruzeiro, veio a público desmentir as informações divulgadas por Pedro Ernesto. Segundo Matos, o técnico atual da equipe, Fernando Seabra, segue sendo avaliado até o final do ano, e nenhuma decisão quanto ao futuro treinador foi tomada até o momento. Ele também reforçou que, até então, o Cruzeiro não procurou nenhum outro nome para assumir o comando da equipe. Esse posicionamento foi uma tentativa de acalmar os ânimos e evitar especulações que pudessem desestabilizar o ambiente do clube, que ainda se encontra em uma fase de reestruturação. A postura oficial de Matos, no entanto, não foi suficiente para encerrar as especulações. No mundo do futebol, rumores como esse são comuns, especialmente quando envolvem figuras de destaque como Renato Gaúcho. Além disso, a própria incerteza sobre a permanência de Fernando Seabra para a próxima temporada alimenta a curiosidade de torcedores e analistas sobre os planos do Cruzeiro para 2025. Não é incomum que, mesmo com desmentidos oficiais, os bastidores do futebol continuem a ser palco de negociações e sondagens que só vêm à tona posteriormente. Outro ponto a se considerar é a perspectiva de Renato Gaúcho em relação à proposta. Embora tenha uma relação muito forte com o Grêmio e a torcida tricolor, Renato já manifestou em várias ocasiões o desejo de continuar treinando grandes equipes no cenário nacional. O Cruzeiro, por sua vez, com seu projeto de reestruturação e grandeza histórica, poderia ser um desafio à altura de um treinador como ele. A questão é se Renato estaria disposto a deixar Porto Alegre novamente para encarar um novo projeto, ainda mais em um time que está se reerguendo e buscando voltar ao protagonismo no futebol brasileiro. Enquanto os rumores sobre Renato Gaúcho no Cruzeiro são negados oficialmente, a discussão em torno do tema certamente continuará. O futebol é dinâmico, e as situações podem mudar rapidamente, principalmente em um esporte onde os interesses e negociações de bastidores muitas vezes influenciam mais do que as declarações públicas. O ano de 2025 ainda está longe, e até lá, tanto Cruzeiro quanto Renato terão tempo para avaliar suas opções e, quem sabe, surpreender o cenário esportivo com uma decisão inesperada. Voltando ao presente, o Cruzeiro treinou hoje em Assunção e segue a preparação até sábado, quando viaja para Cuiabá em voo fretado. A definição do time que vai a campo será feita pelo técnico Fernando Seabra, levando em conta o desgaste físico, já que o time jogou na quinta e tem um duelo sob forte calor no domingo. Vidala, que foi titular, saiu por cansaço e já está recuperado, treinando normalmente. Wallace, por sua vez, segue em recuperação de uma amidalite, mas a chance de ele viajar e participar da partida contra o Cuiabá. Já Matheus Henrique está suspenso por ter recebido o 3º cartão amarelo. As categorias de base do Cruzeiro receberam recentemente 2 excelentes notícias que elevam ainda mais o prestígio do clube no cenário nacional. O goleiro Otávio e o atacante Kenji foram convocados para a seleção brasileira Sub-20, um feito significativo tanto para os atletas quanto para o próprio clube.
A convocação desses jovens talentos reflete o trabalho bem-sucedido das divisões de base do Cruzeiro, que ao longo dos anos tem revelado jogadores de alto nível para o futebol nacional e internacional. Para Otávio e Kenji, essa será uma oportunidade única de mostrarem suas habilidades em um ambiente de alto rendimento como a Granja Comari, onde estarão lado a lado com outros grandes talentos da mesma categoria. A presença desses jovens na seleção sub-20 também reforça o compromisso do Cruzeiro com o desenvolvimento de atletas promissores, um dos pilares na reestruturação do clube. O Cruzeiro, que passou por sérias dificuldades financeiras nos últimos anos, tem apostado fortemente em sua base para reconstruir sua equipe principal e garantir um futuro mais sustentável. Convocações como essas são um indicativo de que o trabalho realizado nas categorias inferiores está no caminho certo, não apenas para fortalecer o time principal, mas também para valorizar os ativos do clube, já que jogadores com passagens pela seleção tendem a atrair maior interesse do mercado. Além disso, o fato de Kenji estar na lista de convocados tranquiliza os torcedores cruzeirenses que temiam que ele estivesse sofrendo com uma lesão grave. A seleção brasileira tem por política consultar os clubes antes de convocar jogadores que estejam lesionados, o que sugere que Kenji está apto a competir em alto nível. Essa confirmação de que sua condição física está em ordem é uma excelente notícia tanto para o Cruzeiro quanto para o próprio atleta, que poderá continuar seu desenvolvimento sem maiores preocupações. Kenji, que já vinha sendo considerado uma das principais promessas da base, agora terá a chance de mostrar seu talento em um contexto ainda mais desafiador e competitivo. Otávio, por sua vez, também vive um momento especial com a convocação. O jovem goleiro tem se destacado em sua posição, mostrando segurança e técnica que o colocam entre os melhores da sua categoria. Em uma posição tão crucial como a de goleiro, ser chamado para representar o país é um sinal claro de que seu potencial é reconhecido, não só dentro do clube, mas também no cenário nacional. Essa experiência na seleção sub-20 poderá ser fundamental para o amadurecimento do atleta, que deve ganhar ainda mais confiança e experiência ao disputar competições e treinar com outros jogadores de ponta da sua faixa etária. Para o Cruzeiro, a convocação de Otávio e Kenji também traz uma visibilidade positiva em meio a um momento de reconstrução. Ao mesmo tempo que a equipe principal busca se reerguer, com dificuldades enfrentadas nos últimos anos, o destaque de suas promessas na base evidencia que o futuro pode ser promissor. A presença desses atletas na seleção de base indica que o clube continua sendo um celeiro de talentos, capaz de formar jogadores que podem não apenas fortalecer o time no futuro, mas também se tornarem peças fundamentais em competições internacionais, trazendo prestígio e possíveis retornos financeiros. A convocação de Otávio e Kenji para a seleção brasileira sub-20 é motivo de orgulho para o Cruzeiro e seus torcedores. Mais do que um reconhecimento individual do talento dos atletas, ela demonstra o sucesso do trabalho que vem sendo realizado na base do clube, que aposta na formação de jogadores como parte essencial de sua estratégia de crescimento e reestruturação. O futuro, ao que tudo indica, parece brilhante tanto para esses jovens jogadores quanto para o Cruzeiro, que poderá colher os frutos de seus esforços em breve. É isso, pessoal. Um abraço, e até a próxima com mais notícias quentes do Cruzeiro. Vamos juntos.